Fiz o meu primeiro jejum prolongado. Eu quero compartilhar com vocês as experiências, as surpresas que eu tive ao longo desses 3 dias e meio jejuando com intuito espiritual. Paz do Senhor, minhas irmãs, eu sou Carla Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive com Deus, essa experiência maravilhosa chamada jejum. Na verdade, eu sempre fiz jejum. Na minha igreja tem um trabalho pela manhã chamado consagração. Não sei se a igreja de vocês tem aí na região de vocês. Na minha igreja tem um trabalho chamado consagração, que é um culto de oração que acontece pela manhã. E esse culto de oração, essa consagração, ela começa por volta das 9 horas da manhã, vai até as 11 horas, 11h30, meio-dia. Então é costume da gente ir para a consagração com o propósito de jejum, para a gente entregar depois da consagração. Então a gente vai em jejum total, sem beber e sem comer, alguns vão só sem comer e bebe água e tal. E lá no momento de oração e tal, a gente no final entrega ali aquele propósito. A gente sempre faz um propósito de jejum pela manhã. Então eu estava acostumada, habituada a fazer esse tipo de jejum e fazia normalmente todas as quintas-feiras quando eu estava na minha igreja ou quando eu visitava uma outra igreja que também tinha consagração nesse horário da manhã. E acabou virando uma rotina. Até que uns 2 anos atrás, mais ou menos, quase 2 anos atrás, eu falei assim com uma amiga, eu quero fazer um jejum mais demorado, que eu tô sentindo que esse jejum tá sendo muito pouco, eu sinto que eu posso ir um pouco mais além. E aí eu comecei a estipular um tempo maior de jejum. Então a gente começou a fazer, até fizemos juntos um propósito, né? Lemos um livro de propósitos juntas, e chamado 40 Dias Vivendo o Propósito, algo assim. Depois eu posso mostrar para vocês sobre esse livro. E a gente fez esse propósito juntas. O nosso propósito de jejum era de 24 horas. E a gente começou a fazer com aquela frequência, toda semana a gente fazia um propósito de jejum de 24 horas. Depois que eu comecei a fazer esse propósito, eu comecei a querer fazer um pouquinho mais prolongado. Então eu comecei a fazer 36 horas, basicamente. Assim. Eu começava, na terça-feira, meia-noite, e encerrava na quinta-feira na consagração na igreja. Então, eu passava mais de 24 horas de jejum. Só que de um tempo para cá, eu percebi que aquilo começou a virar meio que uma rotina. Eu já estava muito acostumada a fazer aquele jejum naquele horário. O pessoal aqui de casa já sabia que eu fazia jejum naqueles dias. E aí eu falei assim com Deus, pai, eu quero ir mais profundo, eu quero mais, eu quero... Sabe quando você sente que você está só molhando o pé e tem mais alguma coisa ali? Só que eu entendo que jejuns prolongados é algo que o Espírito Santo tem que tocar na gente. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida, né? De saúde, não é todo mundo que pode fazer. Então não é uma coisa que você pode fazer assim, vou fazer 3 dias, 4 dias, 5 dias, sem se cuidar. Então eu comecei a sentir dentro do meu coração que eu precisava fazer um jejum mais prolongado, sentir aquele chamado do Senhor, e sempre quando eu ia ler a Bíblia, caía em Esté, falando do jejum de 3 dias de Esté. Até que eu estava lendo um livro ali do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, e ele falou a mesma coisa, que precisa ser algo chamado, você tem que se sentir chamado. Principalmente jejuns mais longos, né? 21 dias e 40 dias e tal. Aí eu falei, Senhor, eu não vou ser doida de querer fazer uma coisa muito grande, eu vou fazer um jejum de 3 dias, mas eu não estipulei, apenas dobrei o joelho, iniciei o meu jejum, falei com Deus, e comecei a fazer meu jejum sem pretensão de ir 3 dias, porque eu falei, se eu não aguentar. E aí eu comecei a fazer um preparo antes e tal, depois eu posso contar para vocês como que foi, e iniciei meu jejum. Orei, mas não falei, Senhor, vou fazer 3 dias de jejum. Não falei nada disso, tá? Não falei porque eu falei, se eu não conseguir, pelo menos eu vou ficar, né, frustrada. Vou fazer o jejum. E comecei a fazer o jejum. No primeiro dia, de boa, porque meu organismo já estava acostumado a fazer aquelas mais de 24 horas de jejum. Meu corpo estava normal. No segundo dia, foi assim, passou do horário que eu já estava acostumada a fazer, o meu corpo começou. Uma fome, uma vontade de comer. Aí eu senti o cheiro da comida, aquela dor, e eu me aguentei. Falei, não, vai passar, porque eu sei que isso aqui é tipo como uma onda. Sabe quando você tá lá na praia e vem aquela onda, ela te sacode, depois ela passa, vem outra. Era só aquilo, falei, é só uma onda, eu vou pular essa onda e vai ficar tudo de boa. E aí, quando foi dando lá para meia-noite do segundo dia, me deu uma dor de cabeça muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E eu falei assim, não vou parar, vou continuar, vou permanecer. E continuei.
E aí passou aquele momento da dor de cabeça, era o meu corpo sendo desintoxicado. Eu já sabia, porque eu li sobre, eu estudei sobre, e diz que no segundo dia, terceiro dia, o teu corpo ele vai começar a gritar. Quanto mais contaminado dessas comidas que a gente come, a gente tiver, mais o nosso corpo vai gritar, ou seja, ele vai sentir dores. Só que eu não posso abrir mão e dar o que ele quer. Ele gemeu, chorou, pediu comida, eu falei, não vou dar. E aí continuei, minhas irmãs. Quando foi no terceiro dia, o Senhor me surpreendeu. Que era o dia de eu entregar. Eu acordei tão maravilhosa, assim, que eu me senti como se eu não precisasse de comida. Eu não, aquela fome do segundo dia, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, passou. No terceiro dia, eu senti uma graça, que minha vontade era de não parar o jejum no terceiro dia, que era de continuar. Tanto é que quando deu meia-noite do terceiro dia, eu falei, pronto, já posso encerrar o meu jejum. Mas o meu corpo estava bem. Eu treinei, eu fui para a igreja a pé, eu trouxe uma palavra introdutória lá na igreja com todo vigor. Eu fiquei cantando aqui com um alto bom som, parecia até um espetáculo, porque eu canto alto, não. Não sou dessa que fica cantando, murmurando, não. Eu canto mesmo. Não tenho voz para cantar, mas eu canto. Mas eu fico cantando aqui. E botei o louvor no alto e comecei a glorificar, cantar, aquela energia. Eu falei, meu Deus, eu pensei que eu não ia suportar. E depois que passou aquela onda, né? Aquele primeiro momento, eu tô bem. Minha vontade era de correr uma maratona. Teve dias que eu acordava assim, ó, parecendo que o próprio Deus estava sussurrando aqui um louvor. E aí eu ficava aquele dia todo cantando aquele louvor. Aí tinha dias que eram versículos. E tinha dias também que eu sonhava, Deus me dava sonho assim de revelação. Gente, foi assim, algo sobrenatural. Por isso que eu digo que foi algo que foi impulsionado pelo Espírito Santo. Porque quando é impulsionado pelo Senhor, é o Senhor quem vai dando ali a direção, o direcionamento, é Ele que vai te encaminhando. Quando é por nossa conta e risco, a gente quer, eu quero porque eu vi que fulano fez, vou fazer. Não. Ora a Deus, né? Peça ao Senhor. O jejum é algo que a gente tem que ter na nossa vida como oração, sabe? Temos que jejuar sim, ter momento de jejum, momento com Deus. Mas eu tô falando assim, fazer um jejum de 3 dias, fazer um jejum de 4 dias, de 7 dias, de 21 dias, fazer jejuns mais prolongados, precisa de um direcionamento de Deus, precisa de um preparo, né, espiritual, né, de estar tudo na conta, para você não se frustrar. Porque às vezes você vai fazer achando, meu Deus, vou orar, os demônios vai cair tudo, e a parede vai tremer, e eu vou ter revelamento, né? Se não, sabe? Tem que ser tudo com ordem e decência, e tem que pedir o Espírito Santo para te direcionar. Pelo menos eu acredito assim. Não estou dizendo que a minha verdade é verdade absoluta, não. Eu estou aprendendo assim. Sentir, né? Orar e pedir para o Senhor confirmar, para que Ele venha sustentar. E também não colocar isso na cabeça como assim, se eu não conseguir, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, né? É tudo, tudo assim, o Senhor Ele não nos pede sacrifício de tolo. Até porque o verdadeiro jejum não é esse de se abster da comida. É se abster da fofoca, se abster da fornicação, né, da contenda. Esse é ajudar os órfãos, é ajudar a viúva. Isso é verdadeiro jejum, né? Ter uma vida de caridade e amor. E aí eu falei assim, não vou encerrar não, vou fazer 7 dias, mas eu não posso, não podia fazer primeiro, porque eu sou casada. Segundo, que eu não conversei isso com meu esposo, falei com ele que eu ia fazer um jejum, mas não falei que ia ser um jejum de 7 dias, né? Então, é uma coisa que precisa ser conversada e tudo mais. E também, se eu passasse daquilo, ia ser ego, não ia ser mais o Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo falou no meu coração para fazer um jejum de 3 dias, não foi de 7. Então, por mais que eu estivesse bem, foi uma prova de que é possível sim. E aí eu falei assim, vou terminar meia-noite, vou fazer ali uma sopinha, vou tomar uma sopinha e vou encerrar. Só que algo me falou assim, não, deixa para amanhã, vai até amanhã. Por isso que eu disse que eu fiz basicamente 3 dias e meio, né? Que eu fui até o meio-dia do dia seguinte. Sabe quando você está fazendo ali e você quer ver resultado, você quer algo sobrenatural acontecer. Quando você faz jejum, você quer ver algo, né? Você quer ver a parede se mover, as cadeiras se mover. Não é assim. Não faça jejum achando que as coisas vão acontecer visível. É uma construção, é aos poucos. Pode ser que sim, pode ser que não. E se não acontecer, nós não podemos ficar frustrados. E aí uma amiga minha me mandou mensagem, falou, Carla, preciso mandar um áudio para você, quero conversar com você e tal. Ela me mandou um áudio e já era tipo 11 e pouca, né, do meu terceiro dia. E aí ela falou algo ali e quando eu ouvi aquele áudio, eu senti a presença de Deus tão forte, tão forte, tão forte, que eu comecei a falar em línguas
E eu tinha orado para o Senhor, que eu falei, Senhor, faz tanto tempo que eu falo essa língua, eu queria ter variações, né? Eu queria mudar, né? Sabe? Porque quando você recebe o dom, né, do falar em línguas, quando você fala em línguas, você não começa falando, você fala, mas tem um dialeto ali, né? Tem ali as frases. Não sei explicar para vocês muito bem. Tem ali as frases. Conforme você vai sendo cheia pelo Espírito Santo, você vai aumentando ali o seu. É como se você estivesse aprendendo a falar um inglês, por exemplo. Você não vai começar a falar tudo, você vai começar com pequenas frases. E ali eu falei assim, eu quero ir mais profundo, eu quero ter mais discernimento nesse dom. E ali quando a minha amiga mandou o áudio, eu fui tomada por uma graça, uma presença, eu comecei a falar. Comecei a entregar mistério para ela, mistério para ela, mistério para ela ali no telefone, sendo que eu não queria. Eu falei, não, Deus, que isso? Mandar um áudio. Aí eu tentei me acalmar, tentei ali me recompor. E aí comecei a gravar o áudio para ela. O Espírito falou assim: não, não é assim, não é do jeito que você quer. E ele começou a me usar. E eu falando línguas diferenciadas do que eu estava acostumada a falar. E aí comecei a ministrar sobre a vida dela, algo pelo telefone. Foi lindo. E assim, foi uma coisa assim, quando eu terminei, ela recebeu a mensagem, ouviu, e ela começou a chorar, começou a falar comigo daqui. E eu entendi. Eu tô arrepiada falando isso para vocês. Eu entendi que quando a gente se doa e fala, Senhor, eu quero mais, eu quero descer, eu quero mais, eu quero me alimentar mais da tua presença, quando a gente sente esse desejo, jamais o Senhor ele vai negar isso pra gente, sabe? Não quer dizer que todos os jejuns vão ser assim, mas quando você faz algo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que vai ter um mais de Deus. E foi uma coisa linda ali. Aí eu, né, dormi, entreguei o jejum lá na consagração na minha igreja, mas a sensação que eu tinha é que eu poderia ficar mais dias. Então, assim, eu tô na dispensação do Senhor. Se o Espírito Santo falar assim, filha, agora eu quero que você vá mais além, eu vou mais além. E agora eu sei que eu consigo, não porque eu sou forte, não porque eu me preparei, mas porque Ele estava comigo. Porque em todo momento eu estava orando, Senhor, me dá força, Senhor, minha barriga tá doendo, eu tô querendo largar, e o Espírito Santo, calma, filha, vai passar, é só um momento, é o teu corpo, sabe? É igual quando você joga álcool, vinagre na minhoca, a minhoca se requebra todinha, é o teu corpo, ele tá assim, ó, se requebrar, e eu fazendo, e o detalhe, eu fazendo comida para minha família, tá pensando que eu fiz qualquer coisa? Não, fiz a comida da minha família, feijão fresco, arrozinho fresco, a comidinha ali, eu olhava assim, ó, minha boca salivando, eu, foi na cruz, Senhor. Só olha no espírito, olha no espírito. E deu certo, eu consegui ultrapassar ali aquele momento, foi uma bênção, e eu queria compartilhar isso com vocês. Se você tem um desejo no teu coração, sente esse chamado do Senhor de você fazer. Ai, Carla, mas foi só 3 dias. Para mim foi muita coisa, meu irmão. Para mim, que fazia só de manhã, depois comecei a fazer 24 horas, depois comecei a fazer 30, 36 horas, ficar 3 dias e meio, comecei 3 horas da manhã de segunda-feira, domingo para segunda, e encerrei 11 horas de quinta-feira. Para mim, assim, foi incrível, foi algo assim que verdadeiramente me mostrou que a nossa carne não é nada, a gente não vive de comida. A comida é uma bênção, sabe? E muitas das vezes a gente faz a comida se transformar numa maldição na nossa vida, porque a gente coloca a comida acima da presença, coloca a comida acima da nossa purificação, da nossa santidade. Pessoas que comem demasiadamente, se esquecendo que o pecado também é ter gula, né? É não conseguir se abster das coisas físicas. Amém? Então é isso, minhas irmãs. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui e deixa aí sua curiosidade sobre jejum, que eu quero trazer outros vídeos aqui falando sobre outras coisas, né? Se a gente pode contar que tá de jejum, o que a gente faz durante o jejum, quais tipos de oração orar durante o jejum. É pecado se relacionar com o esposo durante o jejum? Tudo isso eu vou responder. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos falando sobre o jejum. Beijo e até o próximo vídeo.